Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório EAD. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre produção de material didático sob demanda, né? É aquele material didático que é totalmente customizável à necessidade da sua instituição de ensino. Então ele vai com logotipo, ele vai com paleta de cor, ele vai todo personalizado para a sua instituição, seguindo a sua metodologia, seguindo o seu PPC. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como constrói essa demanda, como produz esse material didático, não perca o vídeo de hoje. A gente vai falar exatamente sobre isso. E claro, não deixe de ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos, curtir esse vídeo, compartilhar aí com o máximo de colegas interessados no assunto que você puder. Muito obrigado, vamos começar. Bom, material didático é um dos pilares da educação à distância, né? A gente precisa desenvolver materiais didáticos, materiais que sejam ali lúdicos, materiais didáticos que sejam completos ali para atender o nosso aluno na educação à distância. Hoje a gente tem duas vertentes principais. Ou a gente vende, a gente compra ali para a nossa instituição de ensino um catálogo pronto já, né? Esse catálogo, lógico, com conteúdo de qualidade, mas que ele já esteja adaptado, né? E a gente vai adequando a necessidade da nossa instituição de ensino. Então eu compro ali um catálogo que ele vai ter ali centenas de disciplinas e eu vou moldando o meu material didático e vou moldando ali a minha matriz curricular com aquele material ali, daquele catálogo, né, que já vem pronto. Só que tem outro ponto que a gente pode trabalhar também, que é o material sob demanda, né? Aquele material didático onde a gente não vai usar nada pronto, a gente vai desenvolver, baseado no nosso PPC, que foi elaborado ali pelo nosso NDE, um material específico ali para a nossa demanda. Esse material sob demanda, esse material customizável, ele é muito importante, principalmente naquele quesito que o MEC coloca, que é a questão da inovação. Então, quando você cria um material didático que é totalmente customizável, que é totalmente compatível com a sua comunidade acadêmica, com as necessidades dos seus alunos, com as demandas dos professores que a gente tem ali naquela instituição, e lógico, também pode participar dessa construção, esses professores, esses tutores, esse conteúdo é visto como mais um formato ali de inovação para a sua instituição de ensino. Então, a gente tem essas duas opções. Nenhuma, vamos dizer assim, é melhor ou pior que a outra. Dá para a gente ter cursos autorizados, cursos aprovados ali no MEC com as duas estruturas. Então, a primeira estrutura é o catálogo de disciplina. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui falando só sobre catálogo de disciplina. E a outra estrutura são esses conteúdos sob demanda, onde você cria um conteúdo específico para a sua instituição de ensino. Tá, mas como produzir esse material sob demanda? Quais são os componentes que a gente tem nele? Bom, o primeiro ponto, acho que o ponto principal aqui da gente colocar é que esse conteúdo sob demanda, ele envolve o trabalho de um profissional que é pouco explorado ali, pouco conhecido ali na área educacional, mas é uma figura que vem crescendo cada vez mais. É uma dessas novas profissões aí que vem cada vez ficando mais importante ali no quadro profissional, que é a figura do design instrucional. O design instrucional, ele, como o próprio nome diz, ele é o desenhista, né? O desenhista instrucional. Ele cria a instrução, o desenho da instrução que o aluno vai seguir. Então, quando o aluno se depara ali com um AVA, com um material didático, o aluno tem uma trilha de aprendizagem que ele tem que seguir, né? Desde o começo até o fim. Então, de repente, nessa trilha de aprendizagem tem... No início, o aluno vai ter acesso aos objetivos ali, que ele vai aprender naquela trilha. Depois o aluno vai ter um pré-teste, onde ele vai ver como ele está nivelado ali naquele conteúdo. Depois vai ter um vídeo de apresentação do conteúdo para o aluno. Depois vai ter um conteúdo escrito. Depois, por fim, ali vai ter uma atividade de múltipla escolha. Então, quem elabora, quem cria essa estrutura, esse desenho de instrução para o aluno é essa figura do design instrucional. Então, quando a gente está falando de produção de material didático, sob demanda, né, que é o tema do nosso vídeo aqui hoje, a gente não está falando de gravar um vídeo, pegar um PDF e jogar lá na plataforma do aluno, não. A gente está falando em criar uma metodologia onde o aluno tem uma experiência boa sobre aquele material didático. Então o aluno vai aprender de fato, porque aquela trilha de aprendizado que foi feita foi pensado especialmente para ele. Pensado da forma com que aquele aluno tenha um maior aprendizado, tenha recursos ali que façam ele fixar aquele conteúdo na mente dele, né? Então,
O design instrucional, ele trabalha exatamente como isso, ele é um facilitador daquele conteúdo, né? Aquele conteúdo vem ali, lógico, feito por um professor conteudista, e o design instrucional vai criar aquela metodologia para que o aluno tenha uma melhor experiência dentro daquele material didático. Bom, vamos falar um pouquinho agora quais são os principais elementos ali da construção de um conteúdo e quais são as pessoas envolvidas. Então, quando a gente pega ali um material didático, ele tem que ter, ou pode ter, um e-book, né, um conteúdo escrito, né, que esse conteúdo escrito pode ser baixado ali para o aluno ver offline. Ele tem que ter atividades de múltipla escolha, que um bom sistema já pode dar o feedback para ele do que ele acertou, do que ele errou. Ele tem que ter vídeos interativos, né? Hoje a gente trabalha muito com aquelas webséries que contam uma historinha, naquele modelo meio que Telecurso 2000, isso aí ainda está muito em uso, né? A gente pode ter também ferramentas de interação, né? Gamificação, realidade aumentada. Então, quando o design instrucional vai criar a estrutura daquele curso, ele tem todos esses recursos e ele pensa, eu vou implementar isso aqui nessa parte, uma segunda etapa, um segundo módulo vai falar sobre isso, vou implementar essa segunda ferramenta. Então as ferramentas que ele tem são inúmeras. Hoje na educação à distância, a gente não deixa nada a desejar para a educação presencial. O professor na sala de aula, ele explica um conteúdo, está ali na videoaula. O professor cria uma atividade, está ali na plataforma também que pode ser explorado, né? Então todas as ferramentas que a gente tem no curso presencial, elas podem ser exploradas ali no material didático de um curso EAD, tá? Então essas são as ferramentas que a gente tem. Então, atividade de múltipla escolha, ferramentas de acessibilidade, videoaula, e-book, gamificação, jogos ali no meio para facilitar o aprendizado do aluno, pode colocar um jogo da forca, um caça-palavras, ou alguma coisa que vai fazer o aluno ali aprender de forma lúdica, tá? Então esses são os elementos. E as pessoas, quem são as pessoas envolvidas? Já que a gente está falando ali da produção de um material sob demanda, envolve várias pessoas que vão produzir aquele conteúdo, né? Então, a gente pode ter a figura de um videomaker, que é a pessoa que vai fazer a gravação das videoaulas. A gente pode ter a figura de um editor de vídeo, né? Esse editor de vídeo vai pegar aquela estrutura, vai organizar, vai fazer os cortes onde o professor errou e vai criar uma videoaula resumida que fique bacana. A gente tem a figura do revisor ortográfico também, né? Esse revisor ortográfico vai pegar aquele material feito pelo professor conteudista. É lógico, às vezes a gente acha um erro, acha uma coisa ou outra ali que precisa ajustar, então tem a figura ali do revisor ortográfico. A gente tem a figura do diagramador também. O diagramador é aquele cara que pega o conteúdo do e-book, né, o conteúdo em Word que o professor mandou, e ele cria aquela arte bonita que a gente vê na plataforma. Ele vai colocar capa, vai criar uma estrutura com tabela, vai deixar o conteúdo organizado ali no que diz respeito à parte escrita, né? E a figura do design instrucional que eu falei para vocês, que é o que centraliza tudo e organiza, né? Ele que distribui ali aquele trabalho para todos aqueles componentes ali do grupo. Lógico, esse design instrucional, às vezes, ele tem uma noção de edição de vídeo, ele tem uma noção de diagramação, né? Ele tem uma noção ali de revisão de texto também, porque ele é como se fosse o gestor da produção daquele conteúdo sob demanda, daquele conteúdo educacional, tá? Então, essas são as pessoas envolvidas e também os conteúdos que a gente pode ter ali dentro de um conteúdo sob demanda. Tá, vamos pensar um pouquinho então nas etapas de produção, tá? Digamos que a sua instituição de ensino, ela precisa ali de um material didático sob demanda, né? Lembrando que a Conta EdTech hoje trabalha com esse recurso também de produção de conteúdo sob demanda. Basta entrar no site aí contaed.tech, que você vai ter acesso ali a estrutura de como a gente produz esse material didático, como você pode conhecer um pouco sobre esse trabalho, né? Então, a estrutura funciona basicamente da seguinte forma. Digamos que a sua instituição de ensino, ela quer produzir um material sob demanda, um material só da instituição dela, só da sua instituição. Então, digamos que a gente tem um curso de pós-graduação. Eu quero desenvolver um curso de pós-graduação em gestão administrativa, tá? Então, tá ali minha grade, eu tenho ali 6 disciplinas, 8 disciplinas. Eu passo ali para a instituição de ensino, eu passo ali para a produtora de conteúdo, que no caso pode ser a Conta EdTech, qual é a minha ementa e quais são minhas disciplinas. Então, olha, Conta EdTech, eu tenho aqui essas 6 disciplinas, a ementa dela está aqui, e eu preciso que você produza o meu material baseado nisso. Como que a gente vai produzir? Eu quero que cada uma das disciplinas tenha 10 videoaulas. E um e-book e um caderno de atividades que eu vou inserir dentro da minha plataforma, porque eu já tenho uma plataforma pronta. A partir dali, a Conta EdTech vai
receber aquele material, aquela estrutura, e a figura de design instrucional vai começar a trabalhar, que é criar o desenho daquele curso baseado no que foi discutido em reunião, né? Dá para trabalhar de duas formas também. Às vezes as instituições de ensino têm o PDF daquilo ali, né? Mas como eu falei, o PDF só não basta. Precisa transformar aquilo ali numa educação à distância. Esse ponto é muito importante, pessoal. Educação à distância não é só inserir um PDF na plataforma do aluno e colocar para ele assistir, para ele ler, né? Existem muitas instituições de ensino que começaram a trabalhar dessa forma lá atrás e viram ali um número de evasão gigantesco. O aluno até compra o curso da instituição de ensino, né? Então você tem ali, sei lá, vamos dizer, 100 vendas por dia. Só que quando o aluno entra na plataforma de ensino e se depara com aquele material didático, ele já abandona o curso ali na hora, porque a experiência do aluno foi lá embaixo. Comprei um curso, estou pagando um valor para ter um PDF aqui. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que pensar em recursos que atraiam nossos alunos, que chamem a atenção dos nossos alunos e que eles veem ali a possibilidade de realmente aprender. Então, voltando aqui na questão das etapas, a instituição ela tem duas formas. Ela pode pegar esse PDF que ela já tem e passar para a produtora de conteúdo, né? Ou não, ou ela fala, não, eu quero que a produtora de conteúdo contrate os conteudistas e esse conteudista vá lá e cria esse conteúdo, tá? Então, o conteudista vai pegar aquela ementa daquela disciplina, então, lembrando que são 6 disciplinas aqui no nosso exemplo, vai pegar aquela ementa daquela disciplina e vai desenvolver um conteúdo escrito, né, um conteúdo só escrito, baseado ali naquela ementa. Quando aquele conteúdo está pronto, chega para o design instrucional. Aí o design instrucional vai olhar aquele conteúdo de uma forma ali bem ampla e falar, bom, aqui cabe 5 videoaulas, atividades práticas, cabe a gente colocar um game aqui no meio, e aí ele vai montar toda aquela estrutura. Depois que ele montou toda aquela estrutura, ele vai criar um plano de ação ali com a equipe dele, ó, esse é o conteúdo que vai ser diagramado, vai se transformar em e-book. Esse conteúdo aqui é o conteúdo que vai ser roteirizado e se transformar em videoaula. Esse conteúdo aqui é o que vai se transformar em atividades práticas. Então, acontece principalmente uma bifurcação aí, que é o material audiovisual e o material escrito, né? O material escrito vai passar por revisão, diagramação e está lá pronto para o aluno. Ou vai entrar num link de HTML para ser embedado ali dentro de uma plataforma. O material audiovisual ele vai passar por roteirização, gravação e edição. Quando disponibilizado ali aquele material didático, vai entrar ali para o aluno para ele... vai entrar ali dentro daquela estrutura para disponibilizar para o aluno. Ou vai esses conteúdos soltos dentro de uma plataforma, mas seguindo aquele desenho instrucional que a plataforma vai ter, ou esse desenho vai dentro de um link HTML, como eu falei, que vai cumprir todas aquelas etapas ali da trilha de aprendizagem. Uma pergunta que algumas instituições fazem: qual a diferença de disciplina e unidade de aprendizagem? Pois bem, eu acho que uma produtora de conteúdo, assim como a Conta EdTech faz, tem que trabalhar com essas duas estruturas. Você pode oferecer disciplinas prontas, assim como você pode oferecer unidades de aprendizagem. Essas unidades de aprendizagem vão acabar funcionando como se fossem aulas daquela disciplina. Mas por que isso é interessante? Quando eu vou oferecer um curso de pós-graduação, a legislação é um pouco mais tranquila. Eu posso criar meu curso ali, escrever o PPC e colocar lá no EMEC e pronto, ofereça aquele curso de pós-graduação. Mas na graduação, como a gente já viu em alguns vídeos aqui do nosso canal, a graduação é um pouco mais rígida. Você precisa chamar o MEC até a sua instituição de ensino e autorizar aquele curso. Ao autorizar aquele curso, a grade que está ali, a matriz curricular, ela já vai estar pré-estabelecida. Então, quando você vai trabalhar com a disciplina pronta, talvez ela não contemple tudo aquilo ali que está na sua grade, que está no seu PPC e na sua bibliografia. Então, o que acontece? Quando eu ofereço para o meu cliente, quando eu ofereço ali para a instituição de ensino, essa possibilidade de trabalhar disciplinas e unidades de aprendizagem, e aí você, como instituição de ensino que estiver produzindo seu material didático próprio, é interessante você fazer essas duas abordagens, a unidade de aprendizagem e a disciplina, eu tenho um leque maior de possibilidades. Então, quando eu vou oferecer minha pós-graduação, eu pego a minha disciplina gestão de pessoas e coloco lá. Acabou. Agora, quando eu vou oferecer na graduação, eu tenho uma disciplina chamada gestão de pessoas, só que ela é composta por gestão de carreira, cálculo trabalhista, e aí aquilo ali são tudo aulas que são divididas em unidades de aprendizagem.
Os PPCs vão ter lá contemplado todas essas aulas. Então o que eu faço? Pego aquelas unidades e eu monto a minha disciplina baseada naquele meu PPC, né? Então a diferença é basicamente o seguinte, uma disciplina, ela vai atender ali um curso de pós-graduação, um curso de capacitação, mas para ela atender um curso de graduação é muito mais difícil, porque a graduação, ela precisa respeitar exatamente aquilo ali que está no PPC, né? O que foi autorizado pelo MEC. Então, se eu pego fragmentos daquela disciplina e separo eles, eu posso ir montando ali baseado exatamente na minha disciplina que está no meu PPC. Então, eu acho que essa é a principal diferença entre você trabalhar com disciplinas e unidades de aprendizado. Aconselho aqui a vocês a trabalharem com os dois, que vocês conseguem atender todos os cursos de vocês, tanto de pós, de graduação, complementação, Profop, entre outros. É importante também que a instituição pense recursos de acessibilidade, né? O MEC hoje pega muito pesado nessa questão de acessibilidade. Então, quando você vai fazer uma videoaula, você tem que ter, por exemplo, legenda para aquela videoaula. Você pode ter também aquele tradutor intérprete de Libras, né? Que ele vai fazendo a linguagem de sinais enquanto o vídeo está passando, né? Então, essa questão da acessibilidade é muito importante. Hoje existem também softwares como, por exemplo, o Velibras, onde você pega o seu conteúdo escrito, joga na sua plataforma e o bonequinho faz toda a tradução ali para você, né? Então, ferramenta de contraste de cor, aumento de fonte, ferramenta para daltônico, todas essas, quando a gente está falando de material didático, tem que ter todas essas possibilidades ali dentro do material didático para o aluno, né? A gente tem que pensar no aluno com deficiência e o MEC pega muito pesado nisso, né? Outra coisa, a gente faz um material didático, às vezes a gente coloca uma ferramenta de mapa mental. Como que um deficiente visual vai conseguir ver aquilo? Então, se você tem um mapa mental e uma descrição daquilo que tem no mapa mental, então, por exemplo, é um menino com a bola jogando a bola para o pai. Você descreve tudo aquilo. Quando você coloca uma ferramenta de audiodescrição, ele faz todo o audiodescrição ali para aquele aluno com deficiência visual. Então, é mais uma ferramenta de inclusão. E aí o MEC pega muito pesado nisso, pessoal. Se vocês olharem os instrumentos avaliativos, vocês verão. Muitos dos itens que estão tratando ali falam sobre acessibilidade, tá? É um item que o MEC vai perguntar muito ali nas visitas de autorização, reconhecimento de curso. Outro componente ali também importante na produção do conteúdo sob demanda é o professor conteudista, né? A instituição ela pode utilizar os próprios professores que ela tem ali na instituição para desenvolver aquele material didático dela, né? Lógico, pensando principalmente em professores mestres, doutores, ali os professores mais capacitados ali, mais instruídos para produzir esse material didático, né? Então, o professor que já tem um domínio sobre aquele conteúdo vai desenvolver um material didático específico para aquela instituição, específico para aquela disciplina. Então, digamos que eu tenho uma disciplina aqui minha que é cálculo trabalhista. Eu tenho um professor que é contador, ele vai desenvolver aquele conteúdo de forma excelente para a minha instituição de ensino. Só que aí, voltando naquela questão, não é o professor, não é aquele conteúdo que o professor entregou para você que vai ser fechado um PDF e colocado na plataforma. Isso aí não funciona. Esse professor, ele tem o know-how da produção de conteúdo, ele tem o know-how daquela área. Ele vai entregar aquele material didático para a figura do design instrucional. E aí sim, o design instrucional vai transformar aquilo, vai adaptar aquilo ali para o audiovisual, vai adaptar ali para educação à distância. Falando um pouquinho agora sobre integração. Então, digamos que a gente produziu esse material didático. A gente precisa integrar ele a uma plataforma, né? Existem várias formas de integrar esse material didático à plataforma. Algumas plataformas, né, como a plataforma da Content Tech mesmo, a plataforma S, já tem os recursos para criar as bibliotecas dentro dela. Então, por exemplo, eu pego meus vídeos, eu vou inserindo ele dentro da plataforma. Eu pego meus e-books, vou inserindo dentro da plataforma. E aí, após eu criar tudo isso daí, eu vou transformar aquilo ali numa trilha. Dentro da própria plataforma eu coloco na trilha, ó, aqui vai entrar 3 e-books, depois vai entrar um vídeo, depois vai entrar uma atividade. Então aquilo que eu estava falando de trilha de aprendizagem, de design instrucional, eu crio dentro da própria plataforma. Eu vou inserindo os materiais dentro daquela plataforma e depois eu crio os materiais baseados naquela estrutura que eu estou propondo, tá? Isso é uma forma de a gente fazer, uma forma de integração do material didático naquela plataforma. Uma outra forma de a gente fazer isso é quando o conteúdo ele é um link HTML. Então, a instituição de ensino ela não tem os materiais didáticos soltos, e-books, videoaulas, não.
ela tem um link de HTML onde está todo o conteúdo lá, como se fosse uma página de um site mesmo, vamos pensar assim. E lá nessa página de site, a gente tem a videoaula, um pouco de texto, atividade, uma gamificação, e tudo isso é embedado num link HTML. Como que a gente faz isso? Esse link HTML tem que ser integrado à plataforma. Então a gente tem que ter um trabalho feito aí a 4 mãos. A instituição ali que criou o conteúdo, né, digamos aqui, vamos pensar na Content Tech, que criou aquele material didático, ela vai ter aquele link. Então ela tem ali uma porção de link, vamos dizer um link por disciplina. E a instituição de ensino tem a plataforma. Vai ter que ser feito um trabalho entre o programador, que é um trabalho simples, uma integração via API, um programador da Content Tech, vamos dizer assim, com um programador da faculdade X. E aí fazem essa integração e o material didático fica disponível para o aluno lá na plataforma, né? Então, dá para a gente fazer essa integração hoje, fazem via API, via LTI, mas é uma integração simples, onde o conteúdo que foi adquirido ali pelaquela instituição de ensino vai aparecer lá naquela plataforma e vai ficar disponível para o aluno, tá? Isso é uma questão muito simples de fazer, mas precisa ser feita essa integração, ou manual ou via API, como eu falei aqui. Tá, e quais são as vantagens da gente ter um material didático feito pela nossa instituição de ensino? Bom, as vantagens são inúmeras. Uma que eu já falei aqui, que é aquela questão que o MEC coloca, que é o recurso inovador. Quando você faz um material didático seu, produzido na sua instituição de ensino, esse recurso inovador já vai estar em evidência. Outra coisa, você pode ter um conteúdo que é adaptado ali, ele é adaptável para você, para a sua instituição de ensino, conforme as demandas do seu aluno. Então, o aluno, você criou aquele conteúdo, viu que aquele conteúdo não está funcionando muito bem no que diz respeito a metodologias. Você faz uma modificação nele, porque é tudo interno, a produção é toda interna. Ou se você trabalha com uma instituição que cria esse conteúdo, você devolve para ela, ó, preciso que você adapte dessa forma e me devolva. Uma coisa também importante é que aquele conteúdo, o conteúdo seu, né, ele vai lá com o logotipo da sua instituição, com as cores da sua instituição e traz muito mais aderência, sentimento de pertencimento daquele aluno com a sua marca, com a sua logo, com a sua faculdade, né? Então, é mais um ponto que é interessante. Outro ponto também interessante é que vai ter só a sua faculdade utilizando aquele conteúdo daquela forma, né? Aquilo ali é a sua metodologia que está sendo aplicada, a metodologia da sua instituição. Então, tem várias vantagens de você trabalhar com uma metodologia própria sua que a gente pode pensar tanto nessa questão assim, da exclusividade, questão das mudanças que a gente faz, a aderência do seu PPC, da sua grade, dos seus professores àquele material didático. Então, são muitas vantagens, né? Não falando que é desvantagem trabalhar com material didático de catálogo, mas um conteúdo sob demanda ele vai trazer muito mais sentimento de pertencimento para a sua instituição de ensino. E aí a gente falando um pouquinho de material didático, de produção sob demanda, vê uma coisa aí que está muito em voga hoje em dia aí na internet, que é o tal do ChatGPT, né? As inteligências artificiais. Aí vamos falar um pouquinho de que forma que esse ChatGPT pode auxiliar nesse processo, tá? Então, o ChatGPT, que para quem não sabe, é uma inteligência artificial, né? É uma inteligência que ela produz, por exemplo, textos para você. Então você fala assim, eu quero que você crie para mim aqui um texto falando sobre direito empresarial. A inteligência artificial, você vai colocar alguns tópicos lá que você quer que aborde e ela vai criar um texto para você. E o bacana é que esse texto que vai ser criado ali, ele é um texto inédito, um texto sem plágio. Porque a inteligência artificial, ela não vai entrar na internet e copiar alguma coisa que está lá, ela vai criar, é um texto inédito. A gente tem que ter muito cuidado só com o ChatGPT, porque às vezes, já me deparei algumas vezes aqui, com erros metodológicos que ele coloca, né? Quando a gente sabe o assunto que a gente está falando ali, é um assunto que a gente domina, a gente vê que ele dá algumas escorregadas, ele dá algumas nuances ali que você fala, não, isso aqui está errado. Então, assim, a gente pode se valer do ChatGPT para auxiliar em alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho esse texto aqui, ChatGPT, cria para mim uma atividade de múltipla escolha com 5 questões. Ele vai auxiliar naquilo ali. É lógico, você precisa fazer uma revisão, tem que ter a figura de um revisor por trás daquilo ali, e de um especialista. Mas ele pode ajudar ali em algumas situações, sim. Pensando dessa forma, ele criando aquele conteúdo, a gente precisa revisar, precisa analisar, passar na mão de especialista para ver se não tem nenhum erro, para a gente não escrever algum conteúdo com erro e disponibilizar para o aluno.
Então, o auxílio que a gente pode ter ali do ChatGPT na produção de material didático é muito grande, a gente pode utilizar muita coisa. Pedir para ele escrever ali uma introdução de uma disciplina, pedir para ele criar uma atividade. Então, tem muita coisa que o ChatGPT pode criar um roteiro para a gravação de uma videoaula, ele pode criar várias formas ali de ajudar você a desenvolver o seu material didático. Mas é isso, a gente tem que sempre estar revisando, sempre olhando aquele material que foi produzido por ele, que às vezes tem alguns erros, tem alguns problemas ali no meio que a gente precisa solucionar e resolver. Bom, por enquanto é isso. Espero que o tema tenha sido relevante aí para vocês, né? Lembrando que a Conta de Tech produz material sob demanda, é só entrar no site contade.tech, solicitar um orçamento, solicitar ali dá uma olhada no catálogo, dá uma olhada no material didático de alguns exemplos que a Conta de Tech produz. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, passe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e obrigado!